Boa noite, Nova Onda. Graça e paz. Eu sei que você já está sentado de forma confortável, mas eu queria que vocês ficassem de pé para orar comigo. Hoje eu quero orar de forma específica para que o Senhor fale conosco na palavra dele de forma pessoal. Que o Senhor ele possa ministrar ao nosso coração de forma muito profunda. Mas também quero fazer uma oração intercessória nesse momento. Há um pastor internado numa UTI, aqui no Senador Canedo. O nome dele é Pastor William. E nessa oração nós vamos orar juntos também por ele. Que o Senhor tire ele de lá. A Bíblia diz que nós não podemos deixar um soldado ferido abandonado à beira do caminho. E essa é a nossa função quando encontramos alguém, um homem de Deus, que hoje está hospitalizado e precisa das nossas orações. Após essa oração eu vou chamar o pastor Jefferson e a pastora Eliane para trazer o casal que está com eles, para nós consagrarmos uma criança ao Senhor. Então quero convidar você para orar. Feche os teus olhos. Repete comigo essa oração. Espírito Santo, fale comigo por meio da sua palavra. Eu preciso te ouvir. Eu quero sair daqui com uma convicção. Foi o Senhor que falou comigo. E o Daniel, que vai ser uma menina, né? Tem mais alguém aí que está com neném e eu não estou sabendo? Não? Já? Ah, não? Ah, tá. E hoje nós vamos consagrar ao Senhor essa criança. E eu quero muito que você entenda por que isso é feito. Jesus, quando ele passou o período da circuncisão, ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor, segundo diz Lucas. Porque aquele era um ato que cumpria os requisitos da lei, oferecer ao Senhor os primogênitos. E o Senhor, quando ele foi consagrado no templo, a palavra diz que o sacerdote Simeão, ele ficou impactado porque ele viu uma profecia se cumprindo. E isso é algo fantástico. Então, quando nós consagramos ao Senhor uma criança, nós estamos vendo e ouvindo que de fato uma profecia liberada pelo Senhor está prestes a se cumprir. Amém? Estende as suas mãos para cá. Posso segurar? Qual o nome? Qual o nome? Maria Carolina. Deus, eu consagro ao Senhor a Maria Carolina. Deus, que a Maria seja uma mulher do Senhor sobre a terra. Que ela seja um referencial sobre o Brasil. Que ela seja uma resposta para a casa dela. E que em todo o tempo a saúde dela seja guardada por Ti. Que em todo o tempo a vida dela seja guardada por Ti. Que os passos dela sejam confirmados pelo Senhor, não só hoje, mas por todos os dias. Que ela seja lembrada na história como a grande mulher de Deus sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Tema de hoje. Vamos lá, bem alto. 1, 2, 3 e... Você pode ler mais alto? Não entregue. Nós sempre olhamos para a nossa história e vemos algumas coisas que nós queríamos mudar. Nós sempre olhamos para a nossa história e nós vemos algumas coisas que nós queríamos mudar. Você sempre olha para o seu passado e diz assim: olha, se eu tivesse feito a escolha certa naquela época, hoje eu não estaria passando por isso. Se eu tivesse feito a escolha certa naquela época, hoje eu não estaria passando por isso. Ah, se eu tivesse
dito não naquele dia, hoje eu não estaria passando por isso. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a sua melhor versão não está no seu passado. A sua melhor versão é o seu agora, é o seu presente. As coisas que passaram, o Senhor te permitiu passar para que elas fossem colocadas como lição, não como uma eterna punição. Talvez você olhe e diz: não há mais tempo para reaver o que eu perdi. Mas o Senhor, Ele olha para nós e diz que Ele é um Deus restituidor. E restituição é diferente de reparação. Reparar o dano é suprir de forma financeira e material o que foi lesado. Restituir não tem limite. E de acordo com a palavra de Deus, todas as vezes que Deus restituiu alguém, Ele não restituiu apenas bens perdidos, mas Ele restituiu tempo, saúde, família, finanças, ministérios. Porém, o Senhor, quando Ele vai ministrar a nós, a sua palavra, ela serve para nós como duas funções: como advertência e como instrução. E eu quero ler com você essa passagem que o Senhor, Ele nos ensina muito e que você já conhece. A Bíblia fala sobre alguns cuidados que nós devemos ter, principalmente com as nossas escolhas. E o tópico 1 hoje, quero que você leia comigo bem alto, todos juntos. 1, 2, 3 e... No livro de Lucas, capítulo de número 15, na parábola dos perdidos valiosos, o Senhor nos diz por meio do filho pródigo, e nós listamos esse nome porque ele era alguém que não tinha controle financeiro, por isso ele era um pródigo. Ele não conseguia administrar seus recursos e por isso foi chamado de pródigo. Então, quando você vê alguém voltando para Jesus, não é um filho pródigo, mas nós o apelidamos dessa forma. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Entregou os bens para os filhos. Está tudo aqui. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Dar valor quando perde é humano. Infelizmente, nós não aprendemos a dar valor ao que temos
Então nós aprendemos quando perdemos. E esse homem cai em si quando ele perde tudo. A grande sacada é que ao receber o dinheiro, ele já pede o dinheiro, a parte dele da herança, com a intenção de não ficar mais na casa do pai. Ele já pede com a intenção de não ficar mais na casa do pai. E talvez muitos cometem esse erro. Quando estão cheios de dinheiro, se esquecem do pai, passam a viver como se não fosse o pai quem deu o dinheiro para eles. Então, eles se afastam. Procuram lugares que tiram da memória a importância do pai. E se entregam à embriaguez, prostituição, adultério, e se envolvem com as piores companhias possíveis. Se esquecem que foi o pai que deu o dinheiro e vão embora. Muitos se comportam dessa forma. Eu acho impressionante que o jovem pegou a sua melhor versão, o seu melhor momento financeiro, e entregou ao inimigo a sua juventude, as suas forças e os seus recursos. Não existia nada pior para um judeu do que cuidar de porcos, porque naquela época, assim como para quem é levítico segue as leis, os porcos eram tidos como animais impuros. Cuidar de porcos era ainda muito mais impuro. Talvez você não entende, mas nesse período, principalmente da transição do Egito para a Terra Prometida, os porcos eles eram tidos como animais de higiene. Então eles comiam fezes, lixo e restos de comida. Quando aquele homem olha para si e se vê desejando a lavagem que os porcos comem, ele lembra, não é da condição de filho, mas ele lembra da condição do pai, e diz: na casa do meu pai, nem os empregados passam pelo que eu estou passando agora. Porque no melhor momento, quando eu tinha riqueza, tinha tudo, eu poderia muito bem fazer bons investimentos, seguir uma vida inteira aí com grandes lucros, mas eu preferi ir para o mundo e gastar tudo que o pai me deu. Pastor, é errado ter prazer no sexo? Não. Mas o prazer no sexo com a pessoa errada causa desgraça. É por isso que Deus reservou o sexo para o marido e para a esposa. Pastor, é errado eu ter um momento em que eu possa beber um vinho com a minha esposa, com meu... Você e sua esposa são livres, mas a embriaguez te condena e te prejudica. Tudo que o jovem não entendia era que o pai não me poupou dessa experiência. Por que o Senhor me permitiu me envolver com essa pessoa? Por que o Senhor deixou eu ir? Por que o Senhor deixou? E assim como o pai deixou o filho pródigo ir, assim Deus também nos deixa ir e vivemos as experiências que queremos, para que nós caiamos em nós mesmos e chegamos à realidade, assim como ele chegou, a dizer: poxa, quando eu estava firme com Deus, quando eu estava bem com meu Pai Celestial, eu não passava por isso, mas agora olha como eu estou.
quando eu estava diante do meu pai, ali sim eu deveria ter dado a minha melhor versão. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que tudo passa. Repete isso comigo, por gentileza. Tudo passa. Tudo passa. Sabe, e você precisa tomar cuidado de que forma você vai passar o tempo. A palavra, quem queria apenas usar o seu corpo, vai embora. Quantos amigos não deixaram depois que ele perdeu seus recursos? Quantas pessoas que só queriam usar o seu corpo e quando acabou os recursos, acabou o prazer, vão embora. Quem queria usar, vai embora. Porque passa. E existe uma coisa que você precisa entender, que o mundo jaz no maligno. E o que seria esse jaz no maligno? O mundo está entregue ao maligno. Todas as vezes que eu procuro alívio, quando eu entrego a minha melhor versão ao mundo, eu estou me entregando ao maligno. E a palavra do Senhor, usando uma analogia por Jesus, ele diz que o mercenário, naquele momento figurado como inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Todas as vezes que seja por 1 minuto, 2 minutos, 1 dia, 2 dias, que você gastar no mundo, sem Deus, será destrutivo. E a palavra do Senhor diz que tudo passa. No livro de 1 João, capítulo de número 2, no livro de 1 João, capítulo de número 2, na versão NVT, eu vou ler um versículo e vocês o seguinte, versículo de número 15, e vocês vão ler o versículo 16. Diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Vocês este mundo, vamos ler bem alto todos juntos, 17, e este mundo, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Não entregue a sua melhor versão ao inimigo, não entregue. Sabe, irmãos, eu quero ler com você um segundo exemplo, e a gente precisa entender isso, que para mim ele é muito importante, mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse para ele com todo amor e carinho: não espere perder tudo, ou o pouco que ainda resta, para reconhecer que você precisa voltar para a casa do Pai. Não espere, pastor, eu já estou aqui, mas não adianta estar aqui de passagem. Você precisa decidir vir para ficar. Hoje eu vou, amanhã, não. Você precisa decidir ir para ficar. E nesse segundo exemplo, você e eu já conhecemos, mas hoje o Espírito Santo ele não quer simplesmente nos ensinar algo novo, ele quer relembrar experiências que nós já tivemos. Tópico 2:
Vamos ler comigo bem altão, todos juntos, 1, 2, 3 e... Tem sempre alguém querendo roubar suas forças. O jovem chegou, teve que implorar um trabalho. E a Bíblia não diz exatamente o que ele recebeu. Porque de acordo com a história, ele só trabalhava para ter um lugar para ficar. Nem a comida ele tinha acesso. Quem sabe não seja exatamente você hoje. Você está implorando para ficar com essa pessoa. Você está implorando para ficar nesse trabalho, sendo que Deus já te chamou e te disse: não gaste a sua melhor versão aí, eu estou lá. O Pai continua no mesmo lugar. Tem sempre alguém querendo roubar suas forças. Esse segundo exemplo você conhece. Existe na Bíblia um homem chamado Sansão. E esse homem, querido, diferente do filho pródigo, ele tinha promessas de Deus. O Senhor, desde o nascimento, o separou como libertador da nação de Israel. E ele era um nazireu, alguém separado por Deus para viver um propósito. E como compromisso de nazireu, ele não podia cortar o cabelo. A força não estava sobre o cabelo, mas sobre o compromisso que ele tinha com o Senhor. Porém, para isso ficar claro, esse homem com tanta promessa de Deus, se esquece de Deus no momento da sua pior dor e se revolta. Juízes capítulo 15, do versículo 1 ao 3, conta que Sansão se casa, mas o seu sogro pega a sua esposa, sua filha, esposa de Sansão, casada, e entrega para o melhor amigo de Sansão. Olha que coisa. Vamos ler comigo. Eu vou ler o versículo 1, vocês o 2 e encerramos no 3. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não deixou entrar. Versículo 2, todos vocês? Por isso, o cara pegou, deu para o melhor amigo dele, o cara que estava casando, que estava ali no dia do casamento. Versículo 3, Sansão se revolta. Sansão disse: de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. O cara fica louco. Quem sabe não são exatamente nesses momentos de revolta que nós entregamos a nossa melhor versão para o inimigo. Foi nesse momento de revolta que ele se entrega à prostituição. De fato, ele se joga naquilo e conhece uma mercenária que destrói sua vida por completo. Juízes capítulo de número 16, e eu quero que você leia comigo com bastante atenção. Diz assim: certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. No versículo 4, leiam bem alto, todos juntos. Ele se apaixonou. É fácil identificar quando algo não está legal. Só um se apaixona. Tem alguma coisa diferente. Só um está querendo. Versículo de número 5.
Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte. E como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar? Então, cada um de nós dará a você quantas? 1.100 peças de prata. Cara, ele ia ficar milionária. Ou amor ou dinheiro. Cara, ela não sentia nada. A Bíblia diz que quem era apaixonado era o Sansão, não era ela. Ela era mercenária. Ela se envolvia por dinheiro. Sansão não tinha. Bom, ele tinha, ele era o cara mais famoso, o cara mais poderoso, ele era o cara, ele era o bichão. Mas tinha gente que queria a cabeça dele, ou a força dele, ou a vergonha dele. Olha para quem está do seu lado e diz: existe gente que paga caro para ter o que você tem. Fala para ela: existe gente que paga caro para ter a vida que você tem. E existe um ser chamado Satanás e seus anjos, que faz de tudo para te ver por baixo. Versículo 6, olha que interessante. Dalila não aceitou, amém? Amém, irmãos? Tá bom, vamos lá, 6. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me por favor o que o torna tão forte. E como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Dalila se entrega ao jogo. Como que alguém consegue ter relação sexual com outra sem amor? Está aí. Está aqui, ó. Como que alguém consegue envolver emocionalmente com outra pessoa de forma fria e calculista? Está aqui. Sansão, o cara tinha promessa de Deus, era alguém que Deus tinha chamado para estar nas cabeças, era chamado de libertador, ele era o líder da nação de Israel no tempo dos juízes, era o cara, mas agora estava apaixonado por uma mercenária, se entregou à prostituição, o homem mais forte da terra, e ela insiste com ele. E ela insiste até conseguir. A Bíblia diz que por 3 vezes ou mais ela insiste com isso. Imagina você apaixonado por uma mulher que não te ama e ainda te usa para ganhar dinheiro. Imagine você apaixonado por um homem que não te ama e ainda te usa para ganhar dinheiro. Cara, isso é louco. Não, isso é o mundo. Isso não é louco, isso é um mundo. É isso que o mundo tem para te oferecer. A palavra de Deus, cara, talvez você já passou por isso. Quem sabe você já passou por isso. Você confiou em alguém que só queria te usar, ou usar seus recursos, usar suas forças, usar sua beleza. Quem sabe alguém explorou tanto você ao ponto de expor você nas redes sociais, colocando vídeos íntimos seus. E hoje você vive amedrontado, amedrontada, por causa de alguém que foi mal. Porque o mundo é mal. E você vai analisar algo tão intenso que Dalila usa um argumento que talvez você já ouviu. Do versículo 15 e 16, talvez você já ouviu isso. Vamos ler bem alto, todos juntos? Bem alto. Quando Sansão se recusa a dizer o segredo da sua força, olha o argumento que Dalila usa. Vamos ler bem alto, todos juntos? 1, 2, 3 e... Como você pode dizer que me ama? Quem já ouviu isso? Como que você diz que me ama se não faz o que eu quero? Tem alguém querendo roubar a sua força.
16. Só mais uma vez. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Na versão NVI, se você tiver com a Bíblia NVI, ela vai dizer uma palavra assim, ó, que é interessante, ela dizer, ficando ele a ponto de morrer. De tanto ela pressionar, porque na verdade ela queria o dinheiro, de tanto ela pressionar, ele ficava ao ponto de morrer. Imagine um relacionamento que você tem, que a única coisa exclusiva ali é te esgotar. Está te esgotando, cara. Agora olha o que aconteceu. Vamos juntos? Vamos ler bem alto, todos juntos, versículo 17. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. 18. irmãos, a mulher nem esperou. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Sua recompensa é essa. Cara, eu acho incrível que no versículo de número 19, ela já está com dinheiro na mão. Ela podia ir embora e deixar dali Sansão se morrer sozinho, mas ela fica para ver o estrago. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Versículo de número 20. Vamos ler bem alto, todos juntos, 1, 2, 3 e... Então ela grita. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, quando o Senhor não está, você não tem a mesma força para lutar. Por isso que eu vou dizer, até o dia que eu morrer, prefiro ver você errando aqui dentro, do que você entregue errando totalmente lá fora. Eu prefiro olhar e poder te ver aqui, e poder te ajudar e dizer, há chance para você. Fica aqui, nós vamos junto, não larga, não vai, fica aqui. Do que te ver totalmente entregue ao mundo, porque lá eles não vão ter dó de você. Você passa um pouco, versículo de número 21. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereal na prisão. Final da história você já sabe. Só que existe uma coisa que eu acho interessante. Filho pródigo, ele teve tempo para voltar para a casa do pai e ainda viver como filho. Sansão não teve tempo para voltar para Israel e viver como rei, como governante, como juiz. Porque ao final de sua vida, ali, para reparar o seu erro, ele se apoia em 2 colunas e diz: Deus, dai-me força outra vez. Só que agora ele não era forte para matar os outros. Agora, para os outros morrerem, ele ia morrer junto. E que morra eu e todos os filisteus. Ele rompe as colunas, tudo vem abaixo. Morre um herói.
que preferiu abrir mão da promessa de Deus para viver segundo as suas próprias vontades. O que eu quero que você entenda, eu quero que você guarde e você leve para a sua vida, é que mais uma vez eu vou voltar para você no livro de 1 João, capítulo de número 2. No livro de 1 João, capítulo de número 2. A palavra de Deus, ela diz assim, versículo de número 16: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Versículos número 17, todos juntos, bem alto e bem forte. E com ele, mas quem faz o que agrada a Deus